Olá, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast, esta é a série Empreendedores. Sempre estará comigo aqui alguém que eu conheci, que eu conversei, que de alguma maneira eu aprendi com essa pessoa, ela me fez virar a chave em algum momento. Ah, mas não fez virar a minha chave, mas fez a de alguém. Por isso que eu estou recebendo aqui Luiz Trevisan, da Tori Investimentos. Seja bem-vindo. Que bom que você pôde estar aqui hoje, né? A gente teve um bate-papo um dia. E eu fui muito bem indicado para falar contigo. E aí eu falei, vou levar ele para fazer esse bate-papo, não só comigo, mas para mais pessoas. Seja bem-vindo aqui ao Cápsula Cast, série Empreendedores. Obrigado, Marçal. Para mim é um prazer estar aqui. Muito legal mesmo. Legal. Bom, é muito comum que a gente saia fazendo a leitura de um currículo, né? E eu lembro que na nossa conversa você falou, ó, posso falar de mim? Eu acho legal isso, sabe por quê? Porque as pessoas precisam se conectar com as nossas histórias e às vezes até com as nossas dores. E nós vamos falar de consórcio, né? Legal. Mas assim, eu notei que você não é só consórcio, é investimento, né? Sim. Que é legal, a gente já começa a ver de um outro prisma. Mas antes de falar do consórcio, da carta de crédito, do investimento, quem é você de fato? Me conta um pouquinho dessa história, como é que você chegou nessa ideia de investimento de consórcio? Legal, Marçal. Cara, é o seguinte, eu antes de trabalhar com isso, eu trabalhava no segmento de varejo. E para ser assim mais claro, eu era gerente de uma loja no ramo de varejos. E era uma loja bem descolada. A gente fazia muitos eventos na cidade e tudo mais. Eu, menino novo, os donos, eles gostavam de dar, como é que eu vou te falar, flexibilidade pra gente. Como se a gente fosse dono da loja, né? Então a gente sentia que a loja era nossa, né? Então a gente fazia tudo, a gente contratava, mandava embora, treinava, tudo o que precisava fazer, a gente fazia como se fosse nosso. O problema é que, novo, a gente se convencia de que era dono mesmo do negócio. Mas eu não ganhava como um dono, né? Mas os meus hábitos eram hábitos de dono. Então, ali nos meus, sei lá, 23 anos, 25 anos, saía todo dia, gastava tudo que ganhava, pegava roupa a preço de custo, cada festa nova que a gente ia, pegava um óculos novo e, cara, não é óculos barato, assim, óculos de R$ 2.000, 1.500 conto. E chegava no final do mês, não sobrava dinheiro. E aí um amigo meu, que trabalhava comigo, falou, Luiz, por que você não faz um consórcio? Eu nem sabia o que era consórcio. Falou, faz pra você garantir que você vai ter alguma coisa e tal. Fulano tá trabalhando com isso. Que era um outro amigo nosso, que não era comercial, tinha muita dificuldade de vender, tava com medo de ser mandado embora. E aí fui trocar uma ideia com ele e tal, acabei fazendo um consórcio. Na minha cabeça não porque eu precisava, mas porque eu tava ajudando meu amigo. E beleza, segue a vida, né? Continuei trabalhando. Nessa época a gente fazia muitos cursos. Os donos da empresa tinham um acordo com a gente. Cursos que eu fazia, ganhava metade, ele pagava, metade eu pagava. Então, fiz alguns cursos do Dale Carnegie, fiz vários tipos de treinamento e caí num Empretec. O curso para empreendedorismo, né? Do Sebrae, perfeito. Na verdade, é da Nações Unidas, você sabia? Mundial. Não sabia. No Brasil, quem distribui é o Sebrae. Aham. Porque tá ligado a quando diminui o percentual de empresas que quebram e tudo mais, tá ligado também à melhora de qualidade de vida da humanidade, né? Por isso que é das Nações Unidas. Enfim, fiz esse curso e falei, putz, quero montar um negócio. Já sei. Vou sair da empresa, vou pegar meu acerto e vou montar o meu negócio. Tá bom, fui fazer o acerto, cara. Na hora que foi puxar tudo certinho, o que eu devia, o que eu tinha a receber, eu tinha, sei lá, dinheiro de hoje, assim, R$ 7.000 para receber de tinha acerto. muito mais. Não, eu achei que tinha uns 70. Falou, vou ficar rico com acerto. Cara, e aí saí da loja com a mão na frente e outra atrás. Comecei a buscar roupa em Buenos Aires para vender aqui em outlet lá e tal, né? Se tiver algum amigo meu que assistindo isso vai lembrar. E comecei a me arrepender da minha decisão de ter saído, comecei até a conversar de querer voltar para trás e tal. E aí me liga um cara do consórcio e falou para mim, Luiz, você já foi contemplado faz tempo e falta pouco saldo devedor para você, né? Por que eu demorei para ficar sabendo? Naquela época, era aqueles Nokiazinhos, né? Que a gente usava, aqueles tijolinhos, né?
E chip trocava toda hora, então não é igual hoje, que tem internet, que tem WhatsApp, que tem meios de comunicação. Mas você não é da época do bip texto, não, né? Ah, eu sou, né? Ah, faz tempo. Então, assim, o cara tinha dificuldade, mandava e-mail, a gente não tinha hábito de usar e-mail ainda nessa época e tal, mas enfim. E aí eu fui lá, quitei um saldo devedor, que era tipo assim, dinheiro de hoje, uns 10 mil reais, né? Emprestei de um amigo, fui lá, quitei, e me sobrou lá um saldo de uns 60 mil. Puta, cara, salvou minha vida, assim. Foi com essa grana que eu comecei a empreender, que eu comecei a ter o meu negócio. Que não era consórcio ainda, né? Era um outro segmento e tal. Aí passou mais um pouquinho de tempo, eu tive a oportunidade de começar no consórcio. E aí, como eu tinha tido uma experiência muito boa, né? Cara, eu sou um real deal mesmo de consórcio, porque eu gosto de consórcio. Eu comecei a ser cliente antes de trabalhar com isso. E eu comecei a trabalhar e eu já falava muito bem de consórcio para um monte de amigos, para um monte de gente antes de trabalhar com isso. Inclusive, muita gente comprou consórcio e eu não ganhei nada, porque indicação, outras pessoas que venderam, né? Mas eu entrei nessa empresa para trabalhar com consórcio, acho que tinha 13, 14, né, corretores, e eu fiquei em primeiro lugar no primeiro mês, sem treinamento. E aí o chefe da equipe falou, né, vai lá na frente, fala que estratégia que você está usando, como é que você conseguiu fazer isso. Você sabia a estratégia que você estava usando ou nem tinha noção? Estratégia nenhuma. Era eu contando a minha história, né? Falou, eu fiz assim, nananã, foi bom para mim e tal. E isso vendia, porque eu acho que as pessoas viam verdade, né? Via motivação, empolgação minha de falar do negócio. E foi assim que eu entrei no ramo, né? E passado ali um tempo, mais uns 6 meses, aí eu consegui abrir meu próprio escritório. E começamos a trabalhar já com grandes marcas e tudo mais. E foi aí que a gente começou. Agora sim, o consórcio, a forma que ele era vendido, que ele era usado naquela época, né? Eu tô com 13 anos já de segmento. Era muito diferente do que como é hoje. Porque naquela época as pessoas procuravam consórcio como uma alternativa rápida ao financiamento, com taxa mais barata e tudo mais. O que não é impossível de ser feito. Mas não é a finalidade, não foi para isso que o consórcio foi criado. Depois a gente pode falar sobre o início do consórcio e tal, é bem legal a história também. Mas o consórcio ele é uma ferramenta de planejamento para você se obrigar a guardar um dinheiro e, em paralelo, você se planejar, investir, aumentar patrimônio e tudo mais, né? Então, nessa época, as pessoas queriam uma alternativa rápida para consórcio. E hoje, há poucos anos atrás, o produto foi se desenvolvendo e a gente chegou no produto que a gente tem hoje, aumentou muito a concorrência. Acho que tem mais de 250 administradoras só credenciadas na ABAC, né? Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio hoje. E a concorrência faz melhorar produto. Porque um tentando ganhar do outro, melhora a taxa, melhora formas de contemplação, melhora tudo, né? Então é aí que a gente chegou no consórcio para investimento, que a gente trabalha hoje em dia. Duas coisas me chamaram a atenção, e não é dessa sua primeira fala, mas eu me lembro que quando eu comecei a pensar, né, e tentar entender um pouco de como eu poderia me utilizar de consórcio, e aí eu recebi uma referência sua, de uma amiga em comum nossa, nós somos BNI, né, os dois somos membros, né? E ela me falou de você, falou, você pode fazer qualquer negócio com quem você quiser, mas você precisa ouvir o Luiz. Isso me chamou a atenção. E aí vem a minha primeira pergunta. O que faz uma pessoa dizer assim para outra, você tem que ouvir ele? Essa é a primeira pergunta. A segunda que eu vou emendar também é, você me tirou algumas ideias assim, tipo, não faz, para isso não vai ser legal para você e tal. Você não estava muito preocupado se você ia fazer negócio comigo naquele momento. Como isso? Então, eu acho assim, eu acho que é o papo reto, né? A pessoa que Podemos falar sem problema. Lucero, né? Que me indicou e tal para você. A gente já teve alguns contatos antes e tal, e eu simplesmente não quis vender, não quis fechar negócio em alguns momentos porque não era o melhor caminho. Eu acho que isso faz a pessoa gerar confiança, esse tipo de coisa. Creio que seja isso, né? Porque assim, Marçal, nada é para todo mundo. Não é verdade? Você conhece alguma coisa que serve para todo mundo? Tem, né? Mas na maioria dos casos não. E só quando a gente era criança e que aí vinha um calçado que o primo passava e a mãe falava, dá um jeito. Se ficar pequeno, jornal.
Se ficar pequeno, vai ter que entrar, ela dizia. E se ficar grande, você bota o jornal na ponta. Mas isso era em outro tempo. Mas também um sapato com papel na ponta não é confortável de usar. Não dá para usar para todas as coisas, né? Então também não é bom, né? E consórcio não é para todo mundo, penso eu. Tá? Tem gente que está precisando de outro tipo de solução. E como em todo segmento, tem muita gente que trabalha certo e tem muita gente que trabalha errado. E as pessoas que querem vender a todo custo, eles sempre vão dizer que qualquer coisa que você pergunte se dá para fazer, eles vão falar que dá para fazer. E isso vai criando uma cultura errada no mercado. Então, quando chega em mim esse tipo de coisa, muitas vezes assim eu já salvei pessoas de que estavam entrando em furada, né? Que fazendo para objetivos completamente diferentes do que é o propósito real. Legal. A gente tem ouvido falar muito de alavancagem a partir do consórcio, né? Eu nunca falei dele, mas na nossa conversa você citou ele, né? Não porque eu sou contra, eu entendo assim, cada um tem a sua linha de trabalho, né? Sim. Eu estou falando aqui do Pablo Marçal, que é um xará pelo segundo nome dele, e ele falou algumas vezes que ele começou o negócio dele, ele foi alavancando por meio de consórcio. É claro que você não está na história dele, não conhece como ele fez isso, mas é uma fala que para vocês de consórcio, ela pesa, né? Olha, o Pablo Marçal é um cara muito polêmico, tem muita audiência, só de colocar o nome dele numa headline de um vídeo, alguma coisa, já aumenta o alcance, né? Só que o que eu sei, pelo menos da história, depois, se não for isso, você me corrige, mas eu já vi as que viralizaram e tudo mais, dele falando assim, que ele pega consórcio, quando contempla, ele dá um lance lá de tantos %, já contempla a carta de imediato, usa a carta para alienar um bem que ele possui, e aí ele levanta o dinheiro a uma taxa muito baixa e continua usando depois esse capital para outros negócios. Empresas nascem a partir do nada, né? Então, assim, tem muita polêmica no negócio, tem parte que é verdade, mas a história não é inteira verdade. Por quê? Inclusive, depois eu vou falar uma forma melhor do que essa de fazer e verdade. É assim, para você entrar num consórcio, já chegar dando um lance alto para já contemplar de imediato, hoje em dia, por ter muita concorrência, muita gente ter essa mentalidade, inflaciona o leilão. Porque o lance livre do consórcio é um leilão, né? Onde quem dá mais leva, não é sorte. E se eu tô mais ansioso do que você para ser contemplado mais rápido, é só eu ir lá e cobrir o seu leilão. Mas eu cubro o seu, o coleguinha cobre o meu, cada um vai cobrindo o lance do outro, e o que acontece? Os lances ficam muito altos. Então, você entrar já numa carta, já com essa mentalidade, já dar um lance para ser contemplado de imediato, na maioria dos casos é inviável. Tá? Então já começa aí o problema. Segunda coisa, consórcio, ele é um produto para aquisição de novos bens ou construção e tal. E você não consegue usar a carta para comprar um bem que já é seu, mas existe a forma certa de fazer. Então não é nessa facilidade. Ele explica de uma forma muito rasa. Como é que a gente faz isso, cara? De fato, tá? E como eu acho a melhor forma de alavancar a capital com consórcio? Duas formas, tá? Hoje existe um mercado de cartas contempladas muito forte, está famoso já. Então, você mesmo adquiriu uma carta recentemente. Sim. Né? E já tem valor de mercado, já é precificado, a gente já sabe como é que funciona. Então, eu tenho listas de investidores que compram cartas minhas, ou para uso, ou para revenda e tudo mais. Então, quando uma pessoa fala que quer fazer um consórcio para alavancar capital, a primeira coisa que eu falo é: qual que é a tua urgência? Você fala: não é urgente. Eu quero me obrigar a investir um dinheiro mensal. Deixa eu aproveitar e colocar um adendo. É o seguinte. O brasileiro, né, tem um monte de pesquisa que 95% dos brasileiros assumem não conseguir guardar dinheiro. E fora que tem aqueles que se enganam que conseguem, mas não conseguem. E aí o cara fala: eu vou, em vez de pagar um consórcio, eu vou colocar uma grana num CDB, vou colocar R$ 1.500 por mês num CDB. E daqui X tempo eu vou pegar. O que acontece? Depois de 6 meses colocando dinheiro no CDB, depois de 10 meses colocando dinheiro no CDB, abrindo mão de fazer alguma coisa, fazendo algum tipo de sacrifício para colocar esse dinheiro,
começa a pesar. Você que mexe com comportamento humano, você sabe disso. E o cara começa a lembrar toda hora desse dinheirinho que está lá no CDB. E aí, ele está abrindo mão, às vezes, de lazer. Ele começa a olhar para viagens. Ele, às vezes, está abrindo mão de comer nos lugares legais e tal. Ele começa a visualizar, ele começa a sentir desejo e ele fica toda hora olhando para aqueles 10 mil que ele tem lá no CDB e tudo mais. E é muita tentação ele lá catar e gastar. E aí, o que era para ser um investimento acabou não sendo nada. Ele só protelou o que ele já ia fazer de qualquer jeito. Então, quando o cara que quer alavancar e ele quer colocar uma blindagem nele mesmo, o consórcio é excelente. Porque eu tô lá há 10 meses, por exemplo, e não fui contemplado ainda no meu consórcio. E me dá uma tentação de ir lá catar o dinheiro? Não tem como, eu tenho que esperar a contemplação. Que pode vir muito rápido, como pode demorar um tempo. Ou então eu posso entrar na loucura do leilão. Ah, pode, mas não é o caso aqui que nós estamos falando. Que é loucura, eu tô dizendo, é loucura. Sim, que é loucura. Até porque se eu quero uma grana sem me dispor de uma outra, eu preciso saber que tem um time disso, né? Sim, sim. Então, mas você vê, tudo tem um propósito e tudo tem um jeito certo de fazer. Nesse exemplo que eu tô dando aí, então o cara, ele tá colocando um dinheiro lá. Primeira coisa, ele se blindou, já não tá gastando mais a grana que já não tá disponível para ele usar. Beleza. Então ele vai ter ali o joguinho de paciência dele e tal, e aí ele é contemplado. No momento que ele é contemplado, se ele quiser vender essa carta, eu garanto a venda, porque eu tenho lista de interessados querendo comprar. E a margem de lucro é muito boa. Então, entre o valor que ele pagou em parcelas e o valor que eu consigo vender os direitos dessa carta para um terceiro, existe uma margem, como se fosse um spread bancário, né? Bom, eu já vi gente falar, e não é mentira, que quando você tem uma carta que foi contemplada, você passa a ser dono de dinheiro barato. Você se torna um mini banco. E você tem a opção de vender esse crédito para um terceiro. E mesmo você cobrando uma margem de lucro, que é tua, é muito bom negócio para você que ganhou a sua, né, o seu lucro. E é muito bom para quem está comprando, porque o cara que está comprando de você, mesmo te pagando um lucro, para ele ainda sai mais barato do que fazer um empréstimo, do que dependendo da linha de financiamento que ele precisa fazer. Então é legal porque é bom para todo mundo. E aí, vamos pegar em número, seguinte, vamos dizer que você, Luiz, eu quero investir por mês R$ 1.500. R$ 1.500 hoje, você já consegue investir numa carta de crédito de R$ 500 mil, tá? Então, nesse exemplo, assim, para facilitar a conta de cabeça, vamos dizer que em 10 meses você foi contemplado. Então você investiu quanto? R$15 mil. Né? Eu falei 1.500, R$1.400, desculpa, dá R$14 mil, tá? Você numa carta de $500 mil. Uma carta de $500 mil. Então em 10 meses, né, nessa posição, você foi contemplado em 10 meses e você já tinha pago até na contemplação R$14 mil. Tá bom. Eu consigo vender uma carta dessa hoje no mercado, sem pensar muito, por aproximadamente R$100 mil, os direitos dessa carta. Você pagou 14. Então você tem uma boa margem de lucro em cima. Para quem está comprando, como eu falei, é um ótimo negócio, porque ele ainda está pagando mais barato do que empréstimo, do que financiamento, dependendo da modalidade que ele precisa. E para você ganhou um super lucro. Então onde é que a gente vai alavancar agora, nesse formato? Você agora pega esse 100 mil, faz uma boa aplicação. Vamos dizer que você coloca numa renda fixa a 1% por mês. E você passa a fazer agora R$1.000 de um dinheiro que não existia. Além disso, você já não estava acostumado a investir no consórcio por mês 1.400? Então agora, para a gente fazer uma segunda carta, porque essa você já vendeu, você não tem mais, você continua dispondo os 1.400 que você já estava aportando, só que agora você tem mais um upgrade de 1.000, que é o rendimento dos 100 mil que estão aplicados. Agora você tem 2.400. 2.400, a gente quase faz uma carta de 1 milhão. Chega perto, acho que faz uma carta de uns 900 mil. Agora você tem uma carta de 900 mil na segunda rodada, com 100 mil aplicados, você já fez o teu caixinha de emergência. E o próprio rendimento está te ajudando a pagar a segunda carta. Isso a gente pode repetir o processo quantas vezes mais. Cada vez que você gira uma rodada dessa, vai aumentando o valor do seu crédito e vai aumentando o tamanho do seu caixa. Essa é uma forma de fazer. Beleza. Mas e se demorar para eu ser contemplado? Eu ia perguntar isso. Legal. E se demorar para eu ser contemplado e no momento da minha contemplação eu já tiver pago mais do que a gente consegue vender no mercado? Aí muda a estratégia. Que inclusive tem gente que já prefere de cara essa segunda estratégia, né? Tem alguns amigos, alguns clientes, né, que se tornaram amigos e tal, que gostam de imóvel. Nessa segunda estratégia é diferente, é assim. Então, ao invés de vender, você pega a carta e você adquire imóveis
que dão o melhor retorno sobre o investimento em relação ao aluguel ou Airbnb. Airbnb é o que está pagando melhor hoje, né? Mas Airbnb é um modelo de negócio. Airbnb não é investimento. Polêmico isso, né? Mas é verdade, porque eu considero investimento aquilo que você coloca dinheiro e você recebe sem precisar trabalhar. E Airbnb gera um trabalho, a não ser que você coloque um administrador, né? Vai subir o teu custo também. Vai subir o custo, tudo mais. Diminui a margem, sobe o custo, né? Mas, em resumo, então você consegue fazer o investimento em imóvel e a renda que você recebe nesse imóvel, eu assessoro tudo certinho, como é que você escolhe, tudo mais, como que faz. Mas a renda que você recebe paga a parcela. Uhum. Então, a partir do dia da sua contemplação, a partir daquele dia, o resto do plano, o imóvel ele vai se pagar sozinho, ele se autofinancia. Então você acaba ganhando parte de um imóvel. Por exemplo, uma carta que foi contemplada na metade do plano. Você ganhou metade do plano. O próprio imóvel se pagou. E aí, a partir desse momento que você já não tem mais aquele custo mensal com a parcela, porque o imóvel está se pagando sozinho, aquele dinheiro que você está acostumado a aportar, você faz um novo investimento e entra num segundo round. Qual que é o mais legal da primeira opção que eu falei? Qual que é o mais legal da segunda? E eu vou mais além. É até legal fazer um mix das duas, né, ao longo do tempo. A segunda, você passa a ter imóveis que se pagam sozinhos, que em algum momento vão estar quitados e vão te dar uma renda legal na aposentadoria, vão te dar um complemento de renda. Você, além de estar ganhando esse aluguel que está se pagando, ainda tem a valorização imobiliária. Beleza. A outra opção de vender a carta, você passa a ir aumentando capital líquido, porque é um dinheiro que você vai acumulando para oportunidades de negócio, para emergência mesmo, em caso de precisar, esse tipo de coisa. Então, eu sempre incentivo as pessoas a dar uma mesclada. Contemplou uma carta. Beleza, vamos vender, vamos montar um capital? Você já tem um caixinha? Não tenho ainda. Vamos montar primeiro um caixinha? Vamos. Monta um caixinha. Segunda carta. Cara, você já tem imóveis? Não, é legal também ter imóveis. Por mais que tenha gente que é contra e tudo mais, mas para mim isso é opinião. Bom, eu estou conversando aqui com o Luiz Trevisan. Luiz é da Toria Investimentos. Você está vendo aí o nome dele, a gente está falando aqui e tal. Pelo que você fez até aqui, pelo que você falou, no meu entendimento, o que está claro é perfil de quem está na tua frente, necessidade de momento, para que você possa exercer esse papel de consultoria, de entrega do melhor para o cliente. Seria isso? Sim, perfeito. Inclusive, a gente está falando aqui do que é mais falado hoje no mercado. Mas existe muita coisa que dá para fazer com o consórcio que as pessoas não sabem. Então ele é bom para o PJ. Por exemplo, a pessoa que ela tem uma empresa, que ela planeja um crescimento dessa empresa ao longo de X tempo e que ela não precisa desse capital todo agora. Por exemplo, tem uma cliente, amiga minha, que ela tem uma fábrica. Tem uma fábrica de gelo. E conforme ela vai aumentando a clientela dela, que ela tem de lojas de conveniência, os bons clientes dela, ela vai lá e constrói uma câmera fria pro cara. Que o cara vende muito mais daí para ela, começa a vender mais. Então ela ter um capital de tempos em tempos para ir aportando nisso, faz ela ganhar mais dinheiro. Só que olha, você entende que ela não precisa de um monte de dinheiro agora porque esses clientes ainda não existem. Mas ao longo do tempo, conforme eles passam a existir, aí ela precisa de dinheiro e ela não ter também é um problema. Então o consórcio entra perfeito. No caso dela, nós fizemos várias cartas. Existe a forma certa de fazer isso virar dinheiro, né, nesse caso. E cada vez que vai contemplando uma carta, a empresa dela vai crescendo. E o mais legal, uma parcela que ela já fez um estudo junto com os sócios, que cabe no orçamento da empresa, que entra como um custo, um boleto como uma conta de luz, uma conta de água, algo nesse sentido. Que a empresa consegue absorver e planejar o crescimento. Tem uma frase bem antiga, né? Que é de uns falam biscoito, outros falam bolacha, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Vem uma pergunta agora ligada a isso. Paradoxo. Se eu quero 1 milhão, né? É melhor que eu tenha... participo de um grupo com uma carta de 1 milhão, ou naquele grupo eu divido várias cartas de 200, 5, por exemplo, ou vou em vários grupos de 200 em cada grupo. O que é mais interessante, até porque tem que contar um pouquinho com a sorte também, né? Perfeito. O que é melhor? Ótima pergunta. Vai do que você quer. Então,
se você falar assim para mim, Luiz, eu tô fazendo essa carta porque o meu sonho é comprar a sede própria da minha empresa, ou construir. Ah, beleza, Marcelo, quanto é que você precisa para isso? Eu preciso de 1 milhão. Então eu vou te falar, faz uma carta só, porque o raio só precisa cair uma vez e você já realiza o que você precisa. Agora, se você falar para mim, Luiz, eu quero vender os direitos dessa carta e eu estou interessado no lucro da operação. Então daí eu vou focar em aumentar as suas chances de contemplação. Aí eu vou polvilhar, talvez tem 10 cartas de 100 mil, sei lá. Né? A gente vai estudar certinho. Porque quando a gente tem várias cartas dentro de um mesmo grupo, as nossas chances estatísticas aumentam. E cada carta sua que vai contemplando, a gente vende, você pega esse lucro para você e repõe uma outra carta nova para você continuar mantendo as suas chances estatísticas de contemplação. Além disso, existem outras estratégias que a gente também pode fazer para aumentar a chance de contemplação, não só essa. Né? Existem alguns tipos de consórcio que eles possuem a modalidade de lance que chama lance pontualidade. Você já ouviu falar? Já ouvi, mas não me aprofundei. Legal. Só ouvi. Esse lance pontualidade é assim. Ele é um lance criado para bonificar quem está realmente comprometido com o seu objetivo. Então, é assim. A gente pega o aplicativo e olha os últimos 6 meses. Se você não tiver atrasado nem um dia nos últimos 6 meses, habilita para você uma possibilidade de você participar numa modalidade diferente de lance apenas com pessoas que têm esse pré-requisito. Não ter atrasado nenhuma parcela nos últimos 6 meses. E essa modalidade de lance é um lance que quando você aperta ali o botãozinho no aplicativo, ele já preenche automaticamente 30%. E não tem como mudar. Eu não consigo mudar para 35%, para 29%, é 30%, cravado. Só que as outras pessoas que também estão com esse pré-requisito e que vão participar com você, também vão estar dando 30%. Então, ao contrário do lance livre, que o critério de desempate é o leilão, aqui não. Aqui acaba ocorrendo um segundo sorteio, apenas com quem está apto a participar dessa modalidade. Então, enquanto as pessoas que não sabem disso estão participando de um grupo concorrendo com a chance lá de 1 para 2 mil, 1 para 3 mil, nessa modalidade, encurta, tipo 1 para 250, 1 para 400, depende, varia de grupo e tal, né? Não existe uma regra, mas melhora as chances de contemplação em quase 10 vezes. E todos os meses a gente pode ofertar. E o melhor de tudo, no momento da contemplação, você escolhe se você quer pagar esse 30% ou descontar da própria carta. Então você não precisa ter capital para pagar esse lance. Então essa é uma forma, uma dica legal para quem quer participar com mais chances e de repente não tem um capital para ofertar lance e tal, mas quer aumentar as chances. Mas aí se ele quer 100 mil, por exemplo, a carta é de 100, e aí ele vai ofertar lá os 30% no pontualidade e tal. Seria interessante ele fazer de 130? 150. Que daí 150 vai sobrar 105. Né? E a parcela muda muito pouco. Um exemplo desse aí, não vou saber exato, mas aproximado. Assim, uma carta de 100 mil, né, nesses planos de meia parcela, que depois eu posso explicar, é em torno de R$340. E uma carta de 150 mil, R$500, 516. Então pouca coisa de diferença. Essa da meia parcela é interessante. Eu vou falar isso porque eu estava falando com meu filho hoje, na hora do almoço. E aí eu falei, Ju, você precisa... começou a ganhar dinheiro agora, né? Tá trabalhando em São Paulo, 26. Ah, 26. Tá trabalhando em São Paulo, então assim, o trabalho dele não é toda hora que tem, mas quando tem é bem remunerado. Legal. Então ele consegue trabalhar no orçamento dele, sabendo que tem mês que pode passar numa audição boa, pegar um musical de Broadway ou pode pegar um musical local, e aí vai variar o salário. Eu falei, cara, você precisa pensar em carta de consórcio e tal. Falou, pai, será assim que uma carta aí de uns 60, 70 mil de carro e tal, o que você acha? Eu falei, olha, eu não sei o que eu acho que você tem que fazer. O caso dele, por exemplo, né? Não está casado ainda, mas vai ter que fazer um capital para casar, está namorando. Se você sentasse na frente dele hoje, Luiz, o que você diria para ele? O que seria bom para ele? É muito interessante isso daí, porque a maioria dos meus clientes que gostam, que pegaram o jeito da coisa, que tem cliente que está lá, sei lá, na 18ª carta, os caras que não param, vão fazer consórcio o resto da vida. Eles falam sempre a mesma coisa. Queria ter começado com 18, com 20, né, mais novo.
porque eu estaria muito melhor ainda hoje. Porque essa é uma ferramenta que o tempo joga ao seu favor. E no caso do teu filho, 26 anos, 26 anos, cara, é uma idade muito legal, porque ele não precisa ter um aporte muito agressivo. E ganhando o que eu não ganhei no começo da minha carreira. Ele ganha umas 3 vezes mais hoje. Nossa. Mas por ele ter o tempo correndo ao favor dele, olha, eu tenho um cliente, cara, da idade do seu filho. E qual foi o cálculo que a gente fez junto? Se ele fazer um aporte de R$ 1.400, que a gente tinha falado aqui, né, que é uma carta de 500 mil, e se na média ele for contemplando essas cartas de 5 em 5 anos, quando ele se aposentar, ele vai ter 7 imóveis que se pagam sozinho. E ele nunca vai precisar aumentar o valor desse aporte, porque cada carta que contempla, que vira imóveis que se pagam sozinho, ele fica livre de novo com esse aporte de 1.400 para entrar num segundo ciclo. Só que quando a gente fala assim, se contemplar uma carta de 5 em 5 anos, não existe um tempo exato. Só que experiência minha, né? Eu faço consórcio, eu estou no ramo há 13, mas eu já faço há uns 16 anos. O que eu vejo? Tem cartas que saem bem mais rápido e tem cartas que demoram mais. Então eu estou trabalhando uma média, né? Que eu acho que é bem pé no chão trabalhar com uma média dessa. Então você imagina, cara, com R$ 1.400 e o cara chegar na aposentadoria com 7 imóveis, faz um cálculo para você colocar esse mesmo 1.400 numa previdência privada, você não vai ter nada nem perto disso daí. A gente está falando de imóveis avaliados em aproximadamente quanto nesse caso? Porque a gente está falando de cartas de... A gente falou de $500 mil esse valor? Cartas de $500 mil. Porque uma carta a gente não precisa comprar um único imóvel. Sim. A gente pode usar uma carta. Posso pegar a geminadinha e comprar as duas, pode, né? Dependendo. Tem de tudo. O interessante é diversificar. Não comprar os imóveis todos iguais, todos na mesma localidade, né? Então, tem imóveis desde de apartamentos populares, que você vai pagar em torno ali de 180 mil. Dá para comprar aí 3 apartamentos desses. E vai ter um aluguel aí na média de 3%? No Airbnb faz 1%. 1%. No Airbnb faz 1%. Então vai fazer 5 pau de renda. E uma parcela dessa, depois de contemplada, que a pessoa vai pagar a parcela inteira, não chega nem perto disso. Você falou da parcela inteira e meia parcela. O que é isso que você está falando? É assim. Existem planos de consórcio que você paga apenas a metade do valor da parcela até você ser contemplado. Após você ser contemplado, se você optar por vender a carta, quem vai assumir a parcela cheia, né, a parcela inteira, é a pessoa que está comprando. Então você nunca vai nem ver essa parcela cheia. Agora, se você for usar a carta, então após o momento da contemplação, você vai passar a pagar o valor inteiro daí da parcela, né, mais algumas correçõezinhas e tudo mais. E mesmo assim, se a gente aluga bem esses imóveis que a gente compra, eles se pagam sozinhos e ainda sobra um pouquinho de dinheiro se você fizer uma boa compra. Então, voltando ao caso aí do seu filho, por ele ter esse tempo jogando ao favor dele... longevidade, né? Perfeito. Não precisa de muito dinheiro aportado para ele ter uma aposentadoria muito top. E não é só aposentadoria, porque muito disso ele vai usufruir na juventude mesmo. Por exemplo, carta que contempla rápido, que ele vende, ele monta capital. Sim, né? Eu estava pensando nisso, né? Nas viagens, ele está indo para os Estados Unidos agora, e aí ele está indo com os recursos dele, né? Emprestei um pouco de pontos no voo da volta, mas ele está indo com os pontos dele na ida, e o recurso de ida e volta é dele. Eu fico imaginando se tivesse uma carta contemplada, ele vendeu uma de 100 mil, né, que a gente falou, foi contemplado lá, pagou 14 e vendeu por, sei lá, quanto que vende hoje uma carta? 100 mil. Uma carta de 500 mil reais. Tá, vendeu lá por 100 mil. Ele iria para os Estados Unidos, ficaria 3 meses trabalhando lá e não consumiria todo esse recurso, inclusive, e voltaria infinitamente melhor do que ele está hoje. Então são possibilidades que a gente precisa abrir os olhos, né? Sim. Por que o brasileiro tem essa prática do dinheiro rápido? De onde será que vem essa ideia de que vem rápido, eu vou lá, financio, a parcela é pequena? Hoje em dia, com as coisas muito rápidas, a gente vai se tornando cada vez mais ansioso, né? Então, antigamente você tá com fome, você tinha que esperar sair uma comida e tal. Hoje você arrasta para cima aqui no iFood e em pouquinho tempo tua comida tá chegando. Né? Antes você tinha que caçar a roupa que você queria em um monte de loja, sair, procurar. Cara, é verdade. Tudo mais. Hoje em dia a gente tem as coisas muito rápido na palma da mão. Isso gera um pico de ansiedade muito grande. E cada vez as pessoas estão mais ansiosas. Cara, que troço doido que você tá falando. Porque eu lembro assim, Avenida Brasil, em Maringá, quem
está nos vendo, né? De repente, tá vendo a gente aí de outro país e tal. Mas a Avenida Brasil é a avenida principal da cidade. E eu me lembro que não tinha shopping. Então a gente, para comprar alguma coisa, ia de loja em loja, testava uma calça aqui, provava outra lá e tal. Às vezes você passava uma manhã com a sua mãe, porque ela também E às vezes não achava ainda, não né? achava. Hoje você vai no shopping e não tem relógio, porque eles não querem que você veja a hora. E tem uma loja do lado da outra, concorrendo, e você se sente, às vezes, na obrigação, não é obrigação, mas que essa necessidade que a gente cria de, não, eu vou sair daqui porque, não vou perder mais tempo, então vou comprar hoje. Na verdade, não é perder tempo, é gastar dinheiro nessa hora, né? Sim. Ó, e ainda voltando ali no caso, que eu tava viajando aqui na ideia que você tava falando do seu filho. Digamos que teu filho vai lá para os Estados Unidos, passar esses 6 meses e tal, e o cara se encontra lá e quer ficar lá. Brasileiros que moram no exterior e ganham em moedas mais fortes, o consórcio também é um ótimo negócio. Porque qual é o peso de uma parcela de R$ 1.400 para um cara que ganha em dólar, entende? E ele paga com muito mais tranquilidade, sem se pesar lá e tudo mais. E ele vai construindo patrimônio aqui. Mas se o cara não quer voltar mais, cara, não tem problema, porque isso é renda. Isso é renda que pode ser enviado para o exterior. Perfeito. Ele não está aqui para executar a atividade. Perfeito. E outra coisa, tem muita gente que mora fora, que passa uma vida toda fora e tem muita insegurança, porque às vezes não consegue construir patrimônio lá. Então o cara, ele consegue montar ali um porto seguro no país de origem dele, e mesmo que ele não volte, se algum dia ele quiser vender e levar esse dinheiro para o país que ele tiver, ele também consegue. Só que sem peso, porque a moeda é muito mais forte. Ele não sente uma parcela de R$ 1.500, né? Vai sair, sei lá, $300, $350. Hoje quem procura o consórcio tem de todo o perfil. Tem gente perdida que não tem a mínima noção do que é e procura. Tem gente que é médio, tem uma noção e você orienta. E tem gente que já chega com tudo pronto, fala assim, Luiz, quero fazer isso, eu vou para cá e para lá. Como que é esse Cada ponto? dia tá aumentando mais a consciência em relação a esse produto. Você passa por uma pós-graduação por dia em relação ao consórcio, com gente que chega na tua frente ou não? Não. Tem gente que já chega pronto, né? Que já sabe bem o que quer. Você tenta tirar da cabeça quando você entende que não é aquilo, mesmo que você perca o negócio? Tento sim. Eu sempre falo bem a real. No meu caso, por exemplo, foi aconteceu, né? Só que eu tô cansado também, no bom sentido, de ganhar clientes no futuro, porque eu deixei de vender no momento que ele estava enganado. Mas isso é valor, não é? Eu acho que sim. Eu creio que sim. Você está colocando teu valor na frente. Valor, a gente está falando valor humano, não valor financeiro. Marçal, não sei, você é uma pessoa cristã, sim, né? Eu sou cristão também, eu vim de cidade pequena, eu vim de Goiôerê, cara, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, fica aqui uns 180 quilômetros daqui. E a gente é de família simples, cara, né? Minha mãe tinha 10 irmãos, um monte de tio, um monte de primo, um monte de gente. E os meus pais e meus tios e todo mundo assim, tinha muito aquela cultura do eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu não quero dever pra ninguém, eu quero fazer as coisas certas. E assim, eu quero ganhar o céu, cara, o dia que eu morrer. Tô falando bem sincero mesmo. E eu não consigo, cara, fazer um negócio que eu não acredito. Eu prefiro mesmo, tipo, não vender e tal, e tá com a consciência limpa, deitar e dormir, do que fazer. Eu nem sei como é que a galera consegue fazer isso. Tem gente que faz e acredita naquilo que tá dizendo, né? Eu não consigo fazer isso. E tem se dado bom. Acho que Deus tem me ajudado em relação a isso, porque, igual a gente estava falando, muita gente chega com uma ideia absurda, porque ouviu outras pessoas do segmento falar que dá e tal, não sei o quê, umas histórias muito mirabolantes, e eu explico pro cara e o cara ainda duvida, porque ele quer que aquilo seja verdade. Então, você mostrar para um cara que aquilo que ele quer que seja verdade não é verdade, incomoda ainda o cara. Então, eu tô convencendo o cara a não comprar comigo e o cara tá incomodado. Mas aí é fácil provar. E aí o cara entende. Eu falo, calma, isso que você queria não dá. Mas tem coisas que dá que são ainda mais legais do que o que você queria. Vem cá que eu vou te mostrar. E aí é óbvio que o cara não vai comprar, porque ele queria outra coisa. Só que aí ao longo do tempo, eu acho que o cérebro capta o que é real, o que não é. E as pessoas vão entendendo ao longo do tempo. E quando chega o momento de maturidade, da pessoa tomar a decisão e tudo mais, aí volta em mim.
E é assim que eu acho que eu venho ganhando meu espaço e tal, nesse tempo que eu tô trabalhando com isso. O cérebro capta o que é real, né, quando ele vai para o racional, né? Porque enquanto ele é emocional, ele não separa o real do imaginário, né? E Sim. aí a ideia do cara que ouviu, né, assim, não, ó, consórcio vai te deixar rico. O cérebro dele emocional capta aquilo que ele entende que é ficar rico. E aí ele chega em você e fala assim, quero ficar rico com consórcio e eu vou vender essa carta e tal. Quando ela vai sair em quanto tempo? Não dá para prometer isso, mas ele vem com essa ideia. E é nessa hora que possivelmente você pode até perder ali um cliente, mas ganhar um amigo no Com futuro, né? certeza, com E certeza. seguir a vida. Eu quero voltar ao começo da tua história, que, que você viu no consórcio uma saída quando você achou que tinha um acerto fera, não era aquilo que você pensava e o consórcio te deu uma alavancada, né? A partir daí, o consórcio passou a entrar no propósito de vida seu, você passou a viver isso intensamente, não só como negócio, mas como valor de vida daí para frente? Sim, eu sempre pago umas 3, 4 cartinhas de consórcio. Sempre pago. E contemplo uma carta minha num dia, eu não espero nem eu receber o dinheiro ainda. Eu já vou e já faço outra, porque eu tenho medo, assim, de mim mesmo, de falar amanhã eu vejo, mês que vem eu vejo e tal. E eu ficar empurrando, igual a academia, eu vou começar a academia Sim. mês que vem. Então, eu nem corro risco, eu já vou e já faço na hora, eu já assumo um compromisso antes de começar. E desde quando aconteceu isso, nunca mais eu parei de fazer consórcio. E eu tenho, assim, uma forma de pensar que quando você entra num consórcio, não pode ter mesmo ansiedade, porque você tem que colocar na cabeça que você está fazendo um negócio que você, mesmo contemplando que você vai fazer de novo e tal, até enquanto você for produtivo e estiver ganhando renda e tiver condição de aportar mensal, você vai continuar fazendo consórcio. É assim que eu penso. Porque contemplou, fez lucro. Lembra que a gente estava falando desse loop que cada vez vai aumentando mais e a própria estrutura vai te ajudando a pagar cartas maiores e tudo mais. Então, assim, eu tenho isso para mim, é como eu uso para mim e eu indico aquilo que eu acredito, né? Então, para mim é muito bom. Tudo que eu tenho hoje é consórcio e não sei, se eu não tivesse feito dessa forma, não sei qual outra forma eu faria. Bom, a gente falou muito de alguns cases, histórias, possibilidades e tal, mas para a gente indo aqui para a parte final, a gente já está há mais de 40 minutos falando, eu queria assim, de maneira técnica, e eu sei que a gente quis trazer para o bate-papo que não fosse algo chato para quem estivesse assistindo, mas pensando em modalidades, e aí eu vou te perguntar modalidades, você fala um exemplo rápido, básico e tal. Para alavancar dinheiro, dá Dá. exemplo. Consórcio de imóvel. Uhum. Por que consórcio de imóvel? Porque a gente consegue prazos melhores e a taxa diluída ao longo do prazo é a que fica mais barata. Então a gente consegue taxa aí de 1,2% ao ano, então é muito barato. E por ter prazo e taxa com valor de parcela pequeno, a gente consegue um valor de crédito alto. E se o nosso objetivo é vender esse crédito com uma margem de lucro, quanto maior o valor do crédito, maior é o montante que você arrecada. Então, faz todo sentido para esse tipo de modalidade, créditos de imóvel, plano de meia parcela, prazo longo. Casa própria, o sonho da casa própria, casamento para daqui 2, 3 anos, me organizando, dá. Primeiro imóvel, Isso. minha casa, minha vida. Por quê? Porque é o seguinte, tem subsídio, o cara paga 4% ao ano, parcela bem diluída, não precisa ter um valor alto para aportar, é 20%, mas em alguns casos, quando você consegue um valor de avaliação maior, né, do imóvel do que o realmente de fato você negociou direto com a pessoa, cai ainda esse 20% para menos e tal. E para a pessoa que está começando a vida, não tem capital e quer sair do aluguel, ele vai abraçar um aluguel um pouquinho maior do que... Ele vai abraçar uma parcela um pouquinho maior do que o aluguel. Então eu sou totalmente a favor o cara ter o primeiro imóvel dele no Minha Casa Minha Vida. Só que olha que legal. A partir do momento que ele trocou o aluguel pela parcelinha desse financiamento, ele pode vir fazer uma carta de consórcio desse meia parcela e tudo mais no valor do saldo devedor dele. Por quê? Porque quando ele for contemplado, ele usa a carta dele para quitar o saldo devedor do financiamento. E aí um plano de 30 anos cai para 15. Ganhou 15 anos de vida.
com parcela geralmente muito parecida do que ele já está acostumado. Então, para adquirir o primeiro imóvel, eu sou a favor do Minha Casa Minha Vida, desde que a pessoa se enquadre certinho, né? E já na sequência fazer uma cartinha para planejar já uma melhoria desse cenário ainda no futuro. Agora pensando no carro, né? Eu tenho um carro de 100 mil, mas eu queria um dos 250, um carrinho melhor e tal. E aí? É bom também? Depende. Você já tem patrimônio? Você já tem um planejamento para você melhorar de vida e tudo mais? Já tenho. Já estou ok. Cabe em mim fazer esse tipo de operação. Agora, o problema é o seguinte. Hoje a gente vive numa sociedade que é muito ter mais do que ser. Uhum. E tem muita gente que vive sempre esse loop infinito aí do ser reconhecido, de como as pessoas me veem. E nunca tá feliz, cara. Então, o cara tá sempre olhando o carro do vizinho, tá sempre olhando o carro do outro e tal. E aí você vai olhar, o cara não tem uma reservinha de emergência. O cara paga, muitas vezes, juro do cartão rotativo. O cara tem um monte de situação ruim. Isso é muito comum, cara. Eu conheço muita gente assim. Então, a vida financeira do cara não evolui. Mas você olha a vitrine do cara. Ele tá de carrão bonito, ele tá bem vestido, ele tá em lugares legais. Eu não tenho nada contra. Cada um. Uhum. Mas, primeiro eu acho que o cara ele tem que planejar Tem que ter uma base, a conquista real mesmo, os sonhos de verdade. Porque senão fica vivendo uma ilusão. Vai ter o PVA, vai ter o seguro, que também vai pesar e o cara não tá preparado para isso, né? Com certeza. Sai a carta, legal. Pô, ele tem um carro de 100. Aí, pô, eu vendi o carro de 100, pô, consigo dar o lance e pegar a carta dos 250. Só que o carro 250, o seguro é maior, tudo, e de repente ele não planejou isso também, né? E às vezes não consegue contemplar um lance desse daí. É interessante, a gente entrou né? naquele... Por conta do leilão, né? Por conta do leilão. Então, só que ele vai conversar com outros profissionais que Mas querem vender, que querem a comissão e tudo mais, que vão falar, não, dá, entra que você contempla. E muitas vezes não contempla. Pode acontecer. Bom, quem quiser saber mais, teu Instagram, empresa, como é que a pessoa te conecta, te contacta? Meu Instagram é luiz.trevis. De Trevisan, né? De Trevisan, no final. E... acho que é isso. Acho que ela no direct te chama também. Me chama no direct, a gente é tranquilo. Tá. Algo mais que eu não perguntei, de repente você fala, puxa vida, eu queria ter falado isso, ele não me perguntou. Ah, cara, não sei, acho que não, acho que tá tranquilo. Eu gostei, assim, tanto gostei que vou voltar à indicação, né, o que é o tal do relacionamento, né, e ficou tão forte a Luciana me dizendo isso assim, ó, você não pode fazer se não falar com ele, e eu já tinha umas ideias, e aí a gente falou entre Natal e Ano Novo, que eu me lembro, né, assim, tipo naquela janela, você estava trabalhando e tal. Eu acho que isso é legal, Luiz, eu acho que essa é uma marca que você precisa levar, porque se ela disse isso e eu também passo a dizer isso a partir de agora, e estou falando aqui do meu filho, de repente ele vai estar daqui a pouco falando contigo lá, né? Eu acho que isso é uma marca que você tem que carregar. E por mais que às vezes o teu concorrente vai pegar um afoito, deixa o afoito lá. Eu Nem também se penso preocupe, assim. né? Porque minha esposa tem uma frase que ela me disse em 2023 que ela tá marcada para mim. Ela disse assim, no momento mais difícil da minha vida, ela falou assim, ó, nós temos sementes. Elas foram bem plantadas. Em algum momento, elas vão dar fruto. Você tem semente. Em algum momento, se não colher aqui, vai colher ali na frente. Arrepiei até, cara. Cara, gosto muito de pensar no... Para mim, todo negócio, o negócio que é ganha-perde, ele tem prazo de validade. O ganha-ganha é negócio, maioria das vezes, até quase que a eternidade, né? Muito obrigado aí pela tua generosidade de encarar aqui esse tempo com a gente, né? E estar aqui no Cápsula Cast, nessa série Empreendedores, né? Eu já falei sobre importação da China, já falei sobre gente que teve 9 empresas e só foi ter sucesso na 10ª e deu o recado de cada uma que quebrou para que ninguém entrasse nessa barca que ele entrou nas 9 anteriores. Já tive aqui gente do BNI que é a expertise em foto, né? E teve aqui comigo, você também agora. É o que eu disse no começo, só vai estar aqui nessa mesa as pessoas que em algum momento eu acreditei nelas e não só porque empreenderam, mas empreenderam com responsabilidade e respeito ao outro. Até uma próxima. Marçal, eu vou falar de coração.
Eu sou muito feliz de ter conhecido você. E assim, desde o dia que a gente conversou pela primeira vez, eu não sei explicar, mas eu senti uma conexão, eu vejo que você é uma pessoa verdadeira, que as coisas que você fala são reais mesmo, eu sinto isso. E eu que agradeço de estar aqui, estou muito feliz. E o que você precisar, cara, conta comigo. Nem me chama nem que for pra gente, tipo, cara, vamos tomar um banho de chuva junto na rua, pode me chamar que eu sou parceiro. Engraçado isso. Ontem eu estava saindo daqui do escritório e do tal do banho de chuva. Eu fiquei pensando quanto tempo eu não tomava um banho de chuva, né? E começou a chover. Eu só peguei uma sacolinha no mercado e botei meu celular e o relógio lá. Falei, eu vou tomando banho de chuva até em casa. Cara, como a gente deixa de fazer as coisas boas da vida, né? Por exemplo, a gente vai sair daqui da gravação, a gente vai caminhar, né? Vamos fazer uma corridinha caminhar, hoje né? lá no Parque do Ingá, né? Valério, hoje você tá livre, tá? Mas a próxima, o Valério tá ali, ó, na técnica, na próxima ele vai junto. Nem que for pra tá morrendo esbaforido. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe, tá? Obrigado, amém. Você também. Beleza. Cápsula Cast, série Empreendedores. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se chegar algum comentário aqui, eu vou mandar pro Luiz também. Mas acesse o Luiz, a gente está conectado lá no meu Instagram. Aí, se você não encontrar, procura pelo meu, me manda direct, eu mando o Instagram dele. Se de repente você está pensando aí, eu não entendo dessa ideia de consórcio, não sei se eu quero alavancar, não sei se eu quero ter um imóvel, não sei se eu quero ter um carro, não sei se eu quero vender, enfim. Eu digo isso sempre para as pessoas. Se eu não sei, quem sabe? Eu não sei de consórcio, quem sabe é o Luiz, então eu vou indicar para lá. Então fique atento a essas possibilidades de mercado. Às vezes a gente fica com a mente cauterizada, pensando só no que o gerente do banco te oferece, nada contra o gerente do banco. Ele tem também os produtos dele e tem produtos bons também. Mas eu acho que vale a pena ouvir, né? Depois que a gente ouve, a gente tem uma capacidade de julgar mais tecnicamente de quando a gente não ouve. Então pense nisso. Até o próximo.